Fala pessoal, eu sou Evandro Teruel do canal Dinheiro Digital Criptomoedas para Iniciantes e você sabe que eu estou fazendo alguns vídeos desvendando essas tecnologias relacionadas a criptomoedas. Aí no canal você vai encontrar o primeiro vídeo onde eu explico como funciona o blockchain, que é a tecnologia base por trás das criptomoedas. No segundo vídeo eu mostrei como funciona a mineração nesse mundo das criptomoedas. E agora eu vou falar um pouco de uma segunda forma de uso da tecnologia blockchain, que são os contratos inteligentes, os smart contracts. A gente ouve falar muito nisso na internet quando a gente está pesquisando sobre criptomoedas, mas nem todo mundo sabe como funcionam esses contratos inteligentes e qual a finalidade desses contratos inteligentes e qual o impacto que eles vão ter na vida das pessoas de agora em diante, né? E esses contratos são baseados então na tecnologia blockchain e eu vou te mostrar um pouquinho aqui nesse vídeo. Você sabe que num contrato tradicional, hoje, por exemplo, quando você vai vender um imóvel, quando você vai vender um carro, quando você vai fazer alguma negociação envolvendo esse tipo de bem, você precisa de uma entidade entre as duas partes que estão negociando, entre você e a pessoa, você que está vendendo e a pessoa que está comprando, você precisa de uma terceira parte para atestar que aquela negociação é lícita, que aquela negociação ela tem valor, né? Esse hoje é o papel praticamente dos cartórios, né? Você vai lá, por exemplo, você vai vender o seu carro, então você tem o documento lá de compra e venda do automóvel, você precisa assinar o documento, tem de ir lá no cartório reconhecer firma desse documento, tem de ir no Detran, o Detran faz a transferência desse documento para o nome do outro proprietário, então você sempre tem alguma entidade no meio fazendo esse papel de quem atesta que aquela negociação ali é uma negociação válida. Isso vai acabar com os contratos inteligentes, né? Os contratos inteligentes vão acabar com esse tipo de entidade intermediária para dar valor, para atestar a veracidade daquela transação, daquela operação, né? Então nesse caso aqui, ó, você tem uma pessoa, o Paulo, vendendo o carro para o Marcos, então eles fazem o documento de compra e venda, um contrato, isso vai no cartório, eles reconhecem firma e depois, ó, normalmente tem algum documento em papel que atesta ali que a negociação foi feita, ou seja, que um vai dar um determinado valor pelo carro e o outro vai passar o veículo, quem está vendendo vai passar o veículo para o nome de quem está comprando. Esse ambiente aqui que você está vendo, que é o ambiente de negociação tradicional, ele vai acabar agora nos próximos anos aí com a criação dos contratos inteligentes. Mas como esses contratos inteligentes funcionam? Vou te mostrar agora. Primeiro, um contrato inteligente nada mais é do que um documento entre as duas partes que estão negociando, só que esse documento é um documento digital e ele é feito por meio de programação de computadores, ou seja, é feito por meio de um programa de computador. Alguém vai ter de programar as regras desse contrato e esse contrato vai ser armazenado na blockchain, né? E você sabe que um contrato, quando qualquer coisa que se armazena na blockchain, não pode ser alterado de maneira alguma. Então uma vez que a negociação foi feita, ela não pode ser desfeita ou ela não pode ser alterada, né? Então, na verdade, é esse tipo de negociação no ambiente digital, feita através de um programa de computador, onde as regras são estabelecidas, sem uma terceira parte, sem alguém no meio para testar essa transação. E é interessante que os contratos inteligentes, você vai poder vender produtos, por exemplo, vender um imóvel, vender um carro, sem mesmo conhecer a outra pessoa. E essa negociação ela vai ter validade porque ela vai ser assinada digitalmente. Ambas as partes vai fazer a negociação e vai assinar o contrato digitalmente, né? Hoje, por exemplo, se uma empresa quer fazer uma transação com outro, ou se você quer, por exemplo, vender um imóvel através de um contrato inteligente, já é possível fazer esse tipo de coisa. E existem várias plataformas que permitem que você crie contratos inteligentes. A mais famosa delas é a Ethereum, né? Muita gente acha que Ethereum é só a moeda, mas não. Ethereum é uma plataforma onde você pode programar um contrato de compra e venda, um contrato entre duas partes, e você pode pagar por esse contrato usando a moeda Ethereum. Então, na verdade, você tem uma plataforma associada a uma moeda. A moeda é, na verdade,
a unidade monetária que vai ser usada nessa plataforma. Mas não tem só Ethereum. Para você ver, hoje você pode criar contratos inteligentes na plataforma NEM, Waves, Cardano, Stratis, EOS, que é a que está mais na moda agora, a Neo, a Stellar, Hyperledger, são todas plataformas. Na verdade, o que é uma plataforma? É um ambiente computacional onde você pode criar alguma coisa, criar um contrato inteligente, né? E você pode pagar por esse contrato, né? As despesas desse contrato e pagar o bem que você está negociando através dessas moedas. Então todas essas plataformas, NEM, por exemplo, é uma plataforma que tem uma moeda NEM. Waves é uma plataforma que tem uma moeda Waves, Cardano, todas essas plataformas têm uma moeda associada. E isso é o futuro, tá? Você pode perceber que essas moedas, elas vão sustentar essas plataformas. Essas plataformas no futuro, elas serão usadas por milhares de empresas e pessoas para fazer transações de compra e venda, negociações que necessitam de algum tipo de contrato, algum tipo de validação. E essas pessoas vão pagar por essas transações usando a moeda ligada a essa plataforma, né? E essa é a grande sacada do futuro. Vale a pena você investir em moedas relacionadas como essas daqui, porque são moedas que vão valorizar justamente porque as pessoas vão procurar cada vez mais criar contratos inteligentes através da internet. Então, o cartório que você conhece hoje, ele está com os dias contados, tá? No futuro, realmente não vai precisar de um cartório, porque as assinaturas vão ser digitais, não vai precisar de um órgão ali no meio para armazenar e para atestar a validade das negociações, né? Bom, basicamente o que você tem num contrato inteligente é o seguinte, é um programa de computador, tá? Você entra na plataforma Ethereum, por exemplo, e lá você programa. Você cria um programa de computador com as regras do contrato. Se o fulano transferiu tantos Ethereums para a wallet do fulano, então o produto tal é entregue para quem está comprando. Ou seja, você estabelece as regras através da programação. E, por exemplo, na plataforma Ethereum você usa uma linguagem de programação chamada Solidity ou Solidity, né? E basicamente é isso daqui, ó, é um programa de computador que você cria. Aí você fala, mas uma pessoa leiga que não entende de computação, como é que ela vai criar um contrato, então, numa plataforma como essa para vender um bem que ela tem? Bom, logicamente já estão surgindo softwares aí que a pessoa simplesmente estabelece as regras numa linguagem natural, né, falada ou escrita, e o próprio software cria o programa, né, desse contrato inteligente automaticamente. Isso vai ser uma coisa muito comum nos próximos anos, né? E aqui você tem um exemplo muito típico do que seria um contrato inteligente, um smart contract, né? Você vai lá numa máquina que vende refrigerante, que vende bebida, e ali você vai estabelecer um contrato com essa máquina, né? Você vai, na verdade, comprar um produto que está na máquina. Então você tem a máquina que tem uma quantidade de bebida, que está armazenada num ambiente seguro, e aí, na verdade, você vai ter um contrato que é um programa de computador mais ou menos assim, ó. Se o botão pressionado for Coca-Cola e dinheiro inserido for maior ou igual a 5, entregue Coca-Cola. Devolva o troco inserido menos o valor que foi pago. Se não, se o botão pressionado for Sprite, então, e dinheiro inserido for maior ou igual a 2, entregue Sprite, devolva o troco em dinheiro menos o valor inserido. Então você pode perceber que isso daqui é um bom exemplo de contrato inteligente. Feito isso, né, se você fez o procedimento, a máquina entrega a bebida para você. Se inserido o valor programado, a posse da bebida será transferida, ou seja, da máquina para a pessoa que está comprando. Então esse é um bom exemplo de smart contract. Você tem um programa ali fazendo o contrato, estabelecendo as regras do contrato entre as duas partes. Agora, olha como funciona na verdade o smart contract. Qual é a tendência de futuro para esse ambiente de smart contract? Imagina que você está lá na plataforma Ethereum, que é uma plataforma onde se pode criar esses contratos inteligentes. E aí, olha, vou te mostrar aqui. Ó, o Paulo quer vender seu carro. Ele se identifica com seu endereço blockchain, que é uma public key, que é basicamente um endereço de wallet, né? Então, digamos que ele tem lá uma public key, ó, 98765, tá? Não que esse seja, na verdade, um endereço de public key, na verdade, de wallet, né? Mas então ele tem o seu endereço lá, ó, ele se identifica com o seu endereço e usa o smart contract para definir os termos da venda e depois assina esse contrato com a sua private key, ou seja, com a sua chave privada.
Então ele cria um contrato lá na plataforma Ethereum, né? E ele assina esse contrato com a sua chave privada. Um contrato é basicamente isso, é um programinha que ele vai criar. Ó. Se 10 mil reais foi enviado para a wallet dele, né? Para a wallet do Paulo, então ele transfere o carro que tem um ID tal, o carro também vai ter uma public key, assim como o acesso ao Smart Lock, onde o carro vai tá guardado, né? Para a conta do emissor do dinheiro, ou seja, se ele receber o valor, né, que ele quer, então no contrato é assim, ó, se ele receber o valor que ele quer no carro, então automaticamente vai ser transferido o carro, né, os dados do carro, a identificação do carro para uma conta de quem está comprando, tá? Aí o que vai acontecer, ó? O Paulo então criou esse smart contract, o Paulo deixa o carro com a chave em um garage locked, que na verdade é muito comum em outros locais, que é uma espécie de estacionamento onde o veículo ele fica trancado, né? E ele é liberado mediante um código, por exemplo, né? Então ele deixa o carro lá nesse local. E esse carro ele está trancado lá, travado através desse smart contract, né? E aí a pessoa que compra, ela vai ter quando a pessoa comprar, esse carro vai ser desbloqueado para a pessoa retirar. Ó, o carro tem seu próprio endereço public key na blockchain também, e aí ó, o carro está lá, trancadinho, né? Então ele fez o contrato, assinou o contrato com a sua chave privada, né? Colocou o carro lá num estacionamento, trancado, travado lá, né? E esse carro só vai ser destravado mediante um código que ele vai enviar pro comprador assim que o comprador executar o pagamento, tá bom? Bom, aí o que vai acontecer? Ó, o Marcos quer comprar o carro. Então ele procura na internet, ele encontra o carro de Paulo listado na internet, ele assina o contrato dele com a public key dele, né? Transferindo 10 mil reais, ou melhor, com a private key dele, transferindo 10 mil reais da sua wallet para a wallet do Paulo. Então quer dizer, ele quer comprar, achou o carro, então ele assina com a sua private key aquele contrato e transfere os 10 mil reais lá para a conta do Paulo, né? Ele transfere normalmente em criptomoedas, porque isso daqui vai estar sendo feito numa plataforma como Ethereum, Waves ou outra plataforma qualquer. Então pronto, ele transferiu o dinheiro. O que vai acontecer? Quando ele transferiu o dinheiro, então o contrato é verificado lá na blockchain. Aí o que vai acontecer? Vai ter um monte de máquina lá, né, com algum tipo de mineração que vai fazer a validação desse contrato. O smart contract é verificado por cada nó da rede blockchain, checando se Paulo é o dono do carro e se Marcos tem o dinheiro suficiente para pagar o Paulo. Então, quer dizer, depois que a negociação foi assinada por ambas as partes, o Paulo assinou com a private key e o Marcos transferiu o dinheiro e assinou com a private key aquele contrato, esse contrato é verificado por cada nó na blockchain. Ele basicamente minerado aqui, tá? É verificado se o Paulo é o dono do carro e se Marcos tem o dinheiro para pagar pelo carro, né? Bom, depois que isso é verificado, ó, se a rede concordar, se esses pontos aqui, se for minerado e a rede concordar, então o que vai acontecer? Ó? O Marcos automaticamente ganha acesso ao código para abrir o Smart Lock, né, onde está o carro. E na blockchain, Marcos é registrado como o novo dono do carro. Então aí, esse Smart Contract ele é registrado na blockchain, em todos os pontos da rede blockchain, né? E é registrado o Marcos como novo dono do carro. Isso é imutável, ninguém pode alterar depois que isso é registrado. E aí, logicamente, o Marcos pode ir lá e pegar o carro abrindo o Smart Lock com a sua private key. Né? Depois que a negociação é finalizada, ele pega lá a sua private key e abre o Smart Lock e pega o carro e os documentos que estão lá. Veja que num cenário como esse, o comprador e o vendedor, eles nem precisam de um contato físico, ou seja, de um contato presencial, né? Isso pode acontecer totalmente no ambiente virtual, ou seja, o Paulo faz um contrato lá num ambiente como Ethereum, numa plataforma de contratos inteligentes, ele assina, aí o Marcos que está interessado no carro, ele paga e assina com a sua private key, os dois assinam com a sua private key, fazendo uma assinatura digital aqui, né? E aí o que acontece? Isso vai lá para a blockchain e isso vai para a rede blockchain valida isso através dos mineradores, de algum tipo de validador,
Validando isso e a rede concordando que o contrato está correto, então ele faz o quê? Esse contrato aqui ele é gravado na blockchain. Você percebe que a blockchain basicamente faz o papel de uma terceira parte, só que ela é uma rede distribuída, né? Ou seja, a rede vai apenas concordar baseado nas informações que tem nesse contrato inteligente. Esse é um ambiente de contrato inteligente que a gente deve ter aí no futuro, né? É uma coisa que deve ser cada vez mais comum. Eu vou voltar aqui um pouquinho para a gente discutir essa tela. Existe uma série de moedas hoje que estão atreladas a essas plataformas de smart contract. Ethereum é uma delas. Eu sempre disse que Ethereum é uma moeda que deve valorizar muito no futuro, porque ela não é uma moeda por si só, ela não é uma moeda sem uma finalidade extra, né? A Ethereum, na verdade, é uma moeda para sustentar essa plataforma. Qualquer contrato inteligente que você for fazer nessa plataforma Ethereum, você vai pagar com Ethereum. Muita gente já ouviu falar de gas. Gas é um tipo de taxa que você paga. Na verdade, o gas é uma taxa que você paga, né, quando você cria esses contratos inteligentes nessas plataformas, tá? É uma espécie de tarifa que você paga. Então, qualquer empresa que quer fazer uma negociação, criar um contrato inteligente em uma dessas plataformas, a pessoa ou a empresa vai ter de entrar lá e vai ter de comprar a moeda dessa plataforma e pagar, na verdade, uma taxa para criar esse contrato inteligente. Então, vai criar um mercado para essa moeda, né? Uma vez que você tem uma plataforma atrelada a uma moeda e qualquer negociação, qualquer contrato, qualquer coisa que for criada naquela plataforma, você precisa fazer nessa criptomoeda, você acaba criando um mercado natural para essa criptomoeda e, logicamente, isso vai fazer a criptomoeda valorizar se essa plataforma for realmente uma plataforma muito escolhida pelas pessoas, né? Eu até diria que Ethereum seria uma moeda das principais no futuro, mas é difícil saber porque você tem muitas concorrentes, muitas plataformas concorrentes e plataformas fortes, como a EOS, a Neo, Cardano e Stellar, que são plataformas bem fortes. A gente não sabe se no futuro, qual dessas plataformas serão mais usadas pelas pessoas para criar esses contratos inteligentes, porque a plataforma que for muito usada para criar contrato inteligente, logicamente, é uma plataforma cuja moeda associada a ela deve valorizar bastante no futuro. Então, fique atento, fique de olho nessas moedas que sustentam essas plataformas de smart contract. Cardano, eu mantenho um saldo lá em Cardano, mantenho um saldo lá em Ethereum, mantenho um pouquinho de Stellar, Neo e EOS. Mantenho um pouquinho dessas criptomoedas que eu acho que elas vão valorizar muito pela finalidade delas, que é uma finalidade voltada para esses contratos inteligentes que devem dominar as negociações no futuro e serão negociações sem um intermediário, né? Sem esses órgãos que vão atestar que aquela negociação realmente é uma negociação correta, uma negociação válida, ok? Espero que você tenha gostado. Se você quiser, inscreva-se aí no canal para ajudar, deixa aí seu comentário, que eu sempre vou procurar e desvendar um pouquinho dessas tecnologias para você que está iniciando e para você que já está há algum tempo aí nesse mercado de criptomoedas. Grande abraço então e até o próximo vídeo.